Quem se atreve a ser santo? Santo? Sim, santo mesmo. Santo daqueles que têm oração num papelzinho, que a gente reza, pede ajuda. Santo? Sim, santo. Santo daqueles que têm até imagem no altar, né? Hoje, eu conheço milhares de pessoas que, assim como eu, decidiram ser santos. Mas se pelo fato, pelo menos falo por mim, né? De que eu decidi isso um dia, de que eu vi que dava pra ser santo mesmo, foi porque um dia, um amigo, há 94 anos atrás, ele viu que isso era possível. E é sobre esse amigo que eu quero falar hoje com vocês aqui. Então, José Maria Escrivá se atreveu a ser santo. Eu vou contar hoje pra vocês a história dele, um pouquinho da história dele, e um pouquinho de como ele viu que essa santidade seria possível. Então, José Maria Escrivá era um homem feito de barro, né? Assim como eu e como vocês, mas que deixou ser movido pela graça de Deus, né? Então, além do barro, ele era feito de muita graça, né? Uma autora que escreve uma das biografias dele, inclusive uma das minhas preferidas, Pilar Urbano, ela fala isso, né? Que ele era barro e graça. Então, barro como qualquer um, mas que deixava-se ser movido pela graça, né? Então, José Maria Escrivá, ele nasceu numa família comum, de classe média no interior da Espanha, na cidade de Barbastro. Seus pais chamavam José e sua mãe chamava Dolores. E ele teve 5 irmãos, mas conviveu apenas com 2 deles, Carmen e Santiago. Os outros 3 morreram muito novos. Em 1915, a indústria do pai dele entrou em falência e eles precisaram mudar a família toda para Logronho, onde o pai dele encontrou um outro emprego. Em Logronho, a gente tem a história, né, que é um marco muito importante na minha vida e provavelmente na vida de quem está assistindo isso aqui, né? Então, num dia de inverno, em Logronho, José Maria, ele viu umas pegadas na neve, mas eram pegadas humanas, e isso chamou muita atenção dele, porque ele pensou, nossa, tá muito frio aqui, né? Quem é essa pessoa que tá andando descalço nesse frio, nesse inverno, né? E aí isso chamou muita atenção dele e ele seguiu essas pegadas. Então ele ficou instigado, seguiu essas pegadas e essas pegadas o levaram até uma igreja, onde rezava um monge carmelita. E enquanto esse monge rezava, né, diante do sacrário ali, ele se deteve em uma pergunta que com certeza foi Deus que o fez, né? Ele pensou assim, nossa, essa pessoa entregou a vida para Deus, né? Tá fazendo isso por amor a Deus e o que eu estou fazendo? Então foi ali que ele, o primeiro momento, assim, né? O primeiro, sei lá, chamado, assim, que Deus fez na vida dele foi, ele se perguntou, né? O que eu posso fazer para entregar para Deus? E a partir desse questionamento, né, que Deus mostrou para ele, que ele pedia dele algo grande que fosse amor, ele ainda não sabia exatamente o que seria isso, mas a gente está falando de uma época antes do Concílio Vaticano II, onde o leigo não tinha muito lugar na igreja. Então, a entrega que ele conhecia, né, e a máxima entrega que ele conhecia era o sacerdócio. Ou seja, ou você pertencia ao clero, né, se você pensava em santidade, enfim, de forma mais séria, ou você tinha uma vida normal. E ele decidiu ordenar-se sacerdote e, enfim, né, muitas coisas aconteceram, não vou me deter aqui em detalhes da biografia de São José Maria, mas ele ordenou-se sacerdote, depois de Logronho, mudou para Madrid, ele fez faculdade de Direito, no meio disso tudo, enfim. Mas, fato é que ele ordenou sacerdote, mas o coração dele ainda não estava em paz, parecia que não era isso, assim, sabe? É muito, claro, ser sacerdote é muito, né, uma correspondência muito grande. Mas Deus ainda, aparentemente Deus ainda não tinha completado tudo o que ele esperava de José Maria Escrivá. E então, num 2 de outubro do ano de 1928, durante um retiro espiritual que ele estava fazendo, ao ouvir tocar os sinos da igreja de Nossa Senhora dos Anjos, José Maria Escrivá, ele viu o Opus Dei. Como assim viu? Ele viu pessoas em todos os lugares, engenheiros, médicos, professores, padeiros, operários. Ele viu
ele viu toda a humanidade, né? Tudo e todos para a glória de Deus. Ele viu as pessoas no meio do mundo, no meio dos seus lugares, mais banais, buscando a santidade, buscando fazer tudo e encontrar com Cristo naquele lugar ali, né? No lugar mais comum, no lugar mais ordinário. E ele viu isso e ele viu ali o Opus Dei, né? Ele ainda não tinha entendido completamente, assim, o que seria isso, mas ele viu a santidade para todos. Então, todo mundo, no meio do mundo, vivendo a santidade. Porém, ele não pensou que isso era pra ele, né? Não é que assim, Deus mostrou isso e ele falou, sim, vou fundar, sim, o Opus Dei. E aí, no mesmo dia, estava ali fundado o Opus Dei, né? Não, definitivamente não. Ele, inclusive, pensou que isso já existia, né? Então, ele foi... tem alguns relatos biográficos, né? Que narra que ele chegou aí em vários países à procura desse lugar, que de fato, dizia que a santidade era para todos, né? Essa instituição da igreja, essa ordem, sei lá. E, enfim, ele entendeu depois, posteriormente, né? Deus mostrou pra ele que não, que era ele que iria fazer isso, né? Então, novamente, reiterando, num cenário onde o leigo não tinha lugar na igreja, antes do Concílio Vaticano II, assim, não que o leigo não tivesse lugar na igreja, mas não se falava de santidade para leigos, assim, né? Então, ele, né, deixando-se ser movido pela graça de Deus, deixando-se correspondendo, né, ao que Deus pedia dele, ele entendeu ali que ele daria esse passo sem saber como, né, enfim. Então, Deus quis contar com São José Maria, com José Maria, Escrivá, até então só José Maria, e ele permitiu que Deus fizesse isso. Então, São José Maria Escrivá, ele funda o Opus Dei, a primeira instituição da igreja que tem como carisma, né, essa palavra está em alta aí agora, então que tem como carisma a santidade no meio do mundo para todos, leigos no meio do mundo, solteiros, casados, viúvos, todos, né, porque Deus quer todos. Aliás, São José Maria dizia, né, da 100 alma me importa a 100, né, nos interessam a 100. Por quê? Porque Deus quer todas, né, e nós também queremos todas elas. E essa é a mensagem do Opus Dei, né, tão velha e tão nova como o Evangelho, como viviam os primeiros cristãos, como eles viviam, uma vida normal, né, os primeiros cristãos, se a gente for olhar lá nos Atos dos Apóstolos, né, como estavam lá os primeiros cristãos, vivendo uma vida normal, com sua família, trabalho, né, ali, na rotina, eles buscavam seguir o Evangelho e viver o que Cristo havia ensinado para eles. E encontravam com Cristo, de fato, nessas pequenas coisas do dia a dia. Viviam um encontro com Cristo diário e a cada instante, porque é exatamente isso, né? O Senhor nos espera em cada uma das nossas atividades, mais banais, mais cotidianas, mais ordinárias, mais intranscendentes. E é isso que o Opus Dei nos chama, né? Convida a todo mundo. A mensagem da obra, né, a mesma mensagem do Evangelho, que nós busquemos a santidade. E esse é um ponto muito importante, né, na homilia mais importante de São José Maria, Amar o Mundo Apaixonadamente, foi pronunciada no 8 de outubro, ele falou, né, que muitas vezes a gente vive como esquizofrênicos, e eu adoro esse termo que ele usa, porque ele fala que nós vivemos, né, como se houvessem duas vidas, a vida social, civil, e a vida cristã, né? Assim, eu vou no templo, existe a Júlia no templo, e existe a Júlia filha, irmã, acadêmica, empregada, enfim, a pessoa que atua no mundo. Né? E ele fala, não podemos viver essa dualidade. Né? Somos seres de uma peça só e precisamos agir dessa forma, como pessoas íntegras, que são pessoas inteiras. Então, a nossa fé e o nosso ser é uma coisa só. E o nosso ser humano, né, deve ser tão divino quanto humano, porque Deus está comigo, né? Eu não sou só matéria, eu sou espírito. Então, eu preciso permear o meu ser muito humano de coisas muito divinas, né? De um coração muito divino. Eu preciso permear toda a minha musculatura humana, vamos dizer assim, né? Todas as minhas atitudes, toda a minha vida social,
toda a minha vida profissional, eu preciso ser muito divina nisso, porque Deus está ali. Basta eu descobrir que Ele está ali, mas Ele já está ali, né? Então, essa é a mensagem de São José Maria, né? Isso é o convite para amar esse mundo apaixonadamente. Nós não podemos aceitar uma vida cheia de gavetas, onde eu tenho a personalidade que eu converso com tais pessoas e a outra personalidade que eu tenho no meu trabalho, né? Não, isso é incoerente, isso é estranho, além do que, né? Deve dar trabalho viver uma vida assim. Então, São José Maria, ele nos diz, né, que ou nós sabemos encontrar com Deus nas pequenas coisas do dia a dia, ou nós não encontraremos nunca. E essa é uma verdade muito forte, mas muito real, né? Ou a gente aprende a encontrar com Deus nas coisas banais do meu dia, né, no meu trabalho, ao arrumar a cama, ao estudar, ao encontrar com uma pessoa, ou eu não vou encontrar com Ele nunca. Nunca, porque a minha vida ela vai ser composta, na maior parte do tempo, dessas atividades triviais, né? A maior parte do nosso dia a gente está ali resolvendo as coisas, cumprindo demandas, né? Tendo que apagar os fogos do dia a dia mesmo, né? E é isso. Isso não me impede de amar a Deus, muito pelo contrário. Esse é o meio pelo qual eu encontro com Deus. Se isso me impedisse de encontrar a Deus, Deus seria muito ruim, né? Um pai muito ruim que me pede amor, mas ao mesmo tempo me inseriu numa sociedade que torna muito difícil amá-lo. De fato, às vezes parece muito difícil mesmo, né? E existem algumas circunstâncias que podem dificultar mais ou menos. Mas não, né? É possível. E não só possível, como é o nosso dever buscar encontrá-lo, né? Nas nossas atividades cotidianas. Porque o Senhor está verdadeiramente presente nessas atividades, né? E é isso. E é por isso que nós temos que amar esse mundo apaixonadamente. Porque Deus quis Ele. E quis Ele pra gente, para que a gente estivesse aqui, para que a gente amasse esse mundo e para que a gente tornasse esse mundo que é dele, né? Mas digno dele, com o nosso amor, né? Então, e o que seria isso, Júlia? Tá bonito, tô entendendo, mas assim, na prática, né? O que seria colocar amor, encontrar com Deus no dia a dia? É fazer as coisas com excelência, né? Não excelência humana, mas excelência de um amor divino. Eu tô ali trabalhando, exausta, cansada ali, muitas demandas, deu o horário, e ali, mas ainda não terminei tudo que eu tinha que fazer, mas nossa, por amor a Deus, eu vou entregar essa última pedra, né? São José Maria falava isso, que as pessoas gostam de comemorar os primeiros passos. Ele falava, eu gosto de comemorar os últimos, né? Porque aquele último ali, né, na força do cansaço mesmo, na força do amor que a gente põe pra Deus, né? A gente finaliza as coisas com carinho, com cuidado, com atenção. E aquilo ali é um ato de amor, né? Muito quisto por Deus. Então, durante o meu trabalho, né, aqui na minha frente, eu fico sempre com o meu crucifixo aqui, né? Então, olhar pro nosso crucifixo, né, durante o nosso trabalho, durante o nosso estudo, durante a nossa atividade, e entender o motivo pelo qual nós estamos fazendo aquilo, né? Não, se fosse por mim, eu não tenho nada muito sério a perder, né? Talvez eu não seja mais reconhecida ou menos reconhecida por uma demanda a menos ou a mais feita, né, no trabalho, por uma hora de estudo a menos ou a mais. Mas Deus vê, né? Deus vê tudo isso. Tem uma história que eu gosto muito, de um livrinho pequeno que eu li uma vez, de um carpinteiro, que ele embaixo de cada telha, né, que põe no telhado de uma casa, tem umas vigas de madeira. E aí esse carpinteiro, em cada madeirinha, ele fazia um desenho de um pássaro. E aí o engenheiro, né, com a mentalidade muito objetiva ali, muito pragmática, chegou e falou assim, nossa, mas pra que tudo isso, né? A telha vai ficar em cima e ninguém vai ver. E aí o carpinteiro olhou pro engenheiro, né, e falou assim, é verdade, ninguém vê, mas Deus vê. Então é isso, assim, né, essas nossas atividades ocultas, que ninguém vai ver e não precisa ver mesmo, né, mas Deus está vendo tudo isso, né, muitas vezes vai ser oculta ali, silenciosa, ninguém nem sabe que eu não estaria a fim de estar ali, né, mas eu tô sorrindo, e Deus tá vendo exatamente que eu tô fazendo isso por amor a Ele. Então é esse não eu, né, Paulo fala
Não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Nós também somos chamados a dizer isso todos os dias, né? Não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E reafirmar isso vários momentos do nosso dia, né? Não eu. E aí você tá ali, aí vontade de fazer uma coisa, não eu, mas Cristo, né? Não podemos aceitar uma vida que não seja devolvida para Deus, né? E amar esse mundo apaixonadamente, diferente do que muita gente pode pensar, não é romantizar a vida, né? A Poliana, fantástico mundo, Barbie Land ali, né? Eu acho que o mundo é cor-de-rosa, por isso eu amo o mundo apaixonadamente. É porque você não tem, Júlia, você tá falando isso porque você não tem dificuldades, né? De fato, pode ser que eu as tenha em menor grau do que muitas pessoas, né? Sei lá, também não vem ao caso. Mas não é isso, né? Amar o mundo apaixonadamente, quando São José Maria nos diz, não é up altas aventuras, tudo é lindo. Não é ser uma boba alegre, muito pelo contrário. É me deparar com sofrimento, né? Me deparar com uma doença terminal, me deparar com o câncer, me deparar com um sofrimento menor ali do meu dia a dia, né? Me deparar com um sofrimento humano mesmo, de forma muito sobrenatural. E amar esse mundo, e amar as coisas que tem nele, porque eu posso encontrar com Deus em cada uma dessas coisinhas. E só por esse motivo, ele é digno de ser amado e de ser apaixonado por isso, né? Então, assim, em uma situação muito simples, em uma situação muito ordinária, eu consigo e eu posso, se eu quiser e se eu permitir, encontrar com Deus nessa atividade. E isso é revolucionário, né? E ao mesmo tempo muito simples. Porque o que eu preciso para conseguir efetivamente amar esse mundo, né? Encontrar com Deus? Eu preciso do meu coração, Sônia, da minha vontade. E ele já está lá, né? Ele já está lá nos esperando. São José Maria, ele nos diz, né, nessa mesma homilia, Amar o Mundo Apaixonadamente, a qual é o título dessa palestra, ele diz: na linha do horizonte, meus filhos, parecem unir-se o céu e a terra, mas não. Onde verdadeiramente se juntam é no coração, quando se vive santamente a vida diária. Então, se colocarmos amor com A maiúsculo, né, se decidirmos de fato encontrar com Cristo, nós podemos viver essa eterna união do céu e da terra no nosso coração, né, ao longo dos nossos dias. E eu afirmo para vocês que é possível, né, é possível. Muitas vezes nós não conseguimos viver essa união com Cristo já no nosso coração, porque nosso coração é duro, porque nós não amamos, né, porque temos intenções tortas, né, muitas vezes. Mas se nós purificarmos, se nós lutarmos por isso, Deus é o mais interessado, né, em estar de forma perpétua ali no nosso coração. Então, enquanto eu viver nessa lógica humana, né, e muito moderna, muito atual, de utilitarista, assim, né, de que eu só faço as coisas se eu ganhar alguma coisa com isso, né, então, vou me relacionar com tal pessoa se eu ganhar algo em troca, eu vou fazer tal coisa se isso me trouxer algum benefício, só faço algo se me der algum retorno objetivo, né, tudo pro meu gosto, tudo pro meu prazer, tudo pra minha satisfação. Não, né, encontrar com Deus é sair dessa, né, isso é muito humano, é sair da lei do menor esforço, é entregar sem matemática, né, sem cálculo, sem medir, sem reserva, como dizem, né, que o amor mais parecido com o amor de Deus e o amor a Deus, assim, né, é o amor da mãe pelo seu filho. Então, sei lá, né, uma mãe, eu não sou mãe, mas imagino que seja assim, né, quando o filho acorda à noite e ela vai lá e vai amamentar o filho, né, ela não fica pensando assim, você me paga depois, hein, tô anotando isso aqui, depois, no futuro, isso aqui não vai ficar de graça, assim, ela pode até pensar isso na hora, pelo cansaço ali, enfim, né, mas basta olhar pro rostinho ali daquele mini ser todo dependente dela, que acaba ali, né, porque é isso, ela não tá ali movida pela força humana, mas pela força do amor, né, a musculatura ali numa mãe que não dorme, numa mãe que tá cheia de dores, passando por um cansaço, exaustão do puerpério, né? O que mantém ativo aquilo ali? O amor. E nós também somos chamados a ser movidos pela força do amor, né? Porque nós provavelmente já nos deparamos com a nossa limitação. As forças humanas, elas são bem restritas. Imagino que, assim como eu, vocês também já têm experimentado que nós somos bem limitados, né? Aliás,
muito mais do que nós mesmos imaginamos. Então, sair dessa lógica humana e abraçar essa lógica divina, que é a lógica do amor, né? Ah, Júlia, mas você tá falando tudo isso porque provavelmente na sua vida você tá rodeada de pessoas muito boas, mas nossa, na minha rotina é uma galera difícil. Não, né? De fato, assim, eu tenho a graça de hoje ter pessoas ao meu redor que são pessoas muito boas, que lutam muito por ser pessoas virtuosas. Mas eu também estou em ambientes onde as pessoas não lutam, né? E não depende disso também pra ser santo ou não, pra conseguir viver, né? Não depende do outro, depende de mim, né? Do meu coração. Como o ambiente externo vai responder a isso não é problema meu. Né? O meu encontro com Cristo, ele é pessoal, no meu coração. E depende muito pouco da forma como os outros ao meu redor estão reagindo a isso ou não. É uma escolha minha. Né? Eu sou livre para estar ou não com Ele todos os dias. Então, lavar o banheiro, cozinhar, fazer uma recepção para alguns amigos, ir pro trabalho, pegar o trânsito, todas essas coisas, mais intranscendentes, mais cotidianas, mais banais, né, ordinárias. Todas elas são passíveis, né, e nós não só podemos, mas devemos encontrar com Cristo nesses lugares. E essa é a graça, essa é a beleza. Eu não preciso de uma circunstância especial para poder encontrar com Deus. Eu posso encontrar com Ele, se eu quiser, em qualquer circunstância. Né? Ah, eu tô num país não católico, numa cultura muito diferente. Ótimo. Vai ser aí que você vai encontrar com Deus. Né? Ah, eu tô numa doença de cama terminal. Ótimo. É aí que Deus te quer, é aí que você vai encontrar com Ele. Não como uma, de novo, né, boba alegre, poliana, não. Mas com um coração muito cheio de quem se sabe filha de Deus. Né, com um coração alegre de pensar, é aqui que eu vou encontrar com Deus. E é o encontro mais importante da minha vida. Né, é o encontro mais feliz da minha vida. E eu posso fazer dele ainda melhor, né, se eu me entregar, se eu me corresponder, né, assim, Deus nos chama pra dançar. Eu sou meio romântica, então falo umas coisas meio assim, mas de fato, eu acho isso, né, Deus nos chama pra dançar todos os dias. E se a gente entrar na dança, é Ele que conduz, né, e é uma dança muito gostosa, muito boa, ainda que a gente não saiba os passos, assim, né, pisa no pé ali, mas Ele tá conduzindo, e Ele ama isso, né, Ele ri muito, e a gente também pode ser muito feliz. Então, quando amamos esse mundo apaixonadamente, nós também amamos as pessoas que estão nele, tudo que está nele. Não somente o meu grupo de pessoas católicas que pensam igual a mim, que vestem igual a mim, que falam igual a mim, não, né? Nada contra os grupos e os movimentos, né, que tem essa mentalidade de fechar em um grupo ali, né? Mas o que Deus pediu para São José Maria escrivá é esse amor a todas as raças, todas as cores, todos os grupos, todas as pessoas, em todos os lugares, né? Vai pro meio do mundo mesmo, né? Nas entranhas do mundo. E ele falava isso, né? Que todos estão numa só panela. Por quê? Porque é isso, né? A raça dos filhos de Deus é uma só. E Deus quer a todos muito, né? Você tá falando isso porque você não conhece fulano de tal. Fulano de tal não é muito amável, não. Não, todo mundo. Até as pessoas que a gente acha menos amáveis, né? Digo brincando aqui, mas é isso. Deus quer a todos. E nós estamos aqui, nesse mundo, para poder levar esse amor. Que provavelmente, né, nós já vimos, eu vi, eu espero que quem está me assistindo também já tenha visto, para todas as pessoas, né? Quando nós buscamos ser competentes no nosso trabalho profissional, cumprir bem o nosso dever civil, cumprir bem o nosso dever de mãe, irmã, filha, de empregada, de patrão, né? Enfim, nós chamamos a atenção das pessoas. Essa responsabilidade, essa retidão, ela chama a atenção, né? As pessoas se deparam com a coerência de vida, porque a coerência de vida, ela é algo muito bonita, né? Desde da arte, né? Não vou aprofundar nisso aqui, mas a harmonia é algo que a gente aprecia, né? Na música, na arte, né? A harmonia chama muita atenção. E essa harmonia na nossa vida é o quê? É a coerência, é a unidade, né?
eu ser uma pessoa só, eu ser uma pessoa íntegra, coerente, né? Isso chama atenção. No ponto 2 de Caminho, um livro de São José Maria Escrivá, ele fala assim: Oxalá sejas tal o teu porte, a tua conversação, que todos pudessem dizer quando te vissem ou ouvissem falar: esse é a vida de Jesus Cristo. Então, queria terminar essa palestra com esse convite a cada uma, né? Que nós busquemos viver a nossa vida com tal coerência que as pessoas possam ver na nossa atuação profissional, na nossa atuação humana, com as nossas amigas, que nós estamos muito próximas de Jesus Cristo.